Sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é Fabiana Castelo Branco, tá certo? Nós somos do canal falando sobre, nossa aula de hoje é sobre filosofia, pensamento do século XX, tá bom? Então vamos comigo para essa aula, tá bom? Então iniciando, tá certo? Sobre o pensamento do século XX, nós vamos começar a discutir as características desse período, né? O século XX, ele também é conhecido como a Era das Incertezas, né? Por que uma Era de Incertezas, né? Porque a gente viu que no século XIX, né, um século que existiam grandes convicções, né, que a ciência iria mudar a realidade social, né, que as pessoas iriam sair da miséria, iriam ter uma vida mais frutífera, né, que iriam viver bem melhor, tá bom? Que essa tecnologia, essa revolução tecnológica, industrial, iria levar as pessoas ao progresso, né? A não exploração do homem pelo homem. E aí o que acontece, né? Tudo que era esperado nessa época não se concretiza. E aí se abre várias dúvidas, né? Será que vamos conseguir um dia atingir, né, tudo aquilo que foi planejado, que foi almejado, né? Então, por isso que esse século, o século XX, ele fica caracterizado como a era das incertezas, tá certo? E aí, como grande marco dessa época, né, tem o John Kennedy Galbraith, tá certo? Que ele cria o livro A Era das Incertezas, né? A partir dessa publicação que ele fez aí, né, que essa expressão se consagrou-se, né, como sendo o século XX essa Era das Incertezas, tá bom? E aí ele pega esse título, né, da Era das Incertezas, principalmente levando em consideração, né, as ideias econômicas, né, e as consequências da economia, né, neste período, tá bom? Mas por que é a Era das Incertezas, né? E aí três grandes teorias vêm favorecer isso, tá certo? Por ser esse espaço incerto, né? Por que incerto, né? Porque no período que surge a teoria da relatividade do Einstein, a psicanálise do Freud e o princípio da incerteza do Heisenberg. Né? Então, o Einstein, o que ele vem propor na teoria da relatividade? Ele vem dizer que tudo é relativo, ou seja, se tudo é relativo, nada é certeza, tudo é uma possibilidade, né? E aí, se tudo é uma possibilidade, tudo é incerto, né? A gente não tem uma certeza de resultado. Quando o Freud, ele surge com a psicanálise, né? Modestamente, eu acho uma técnica, né? Uma teoria incrível, tá certo? E aí ele vem dizer que não existe também a certeza de nada, né? Que nós somos o resultado de tudo aquilo que a gente vive, né? De emoções, de sentimentos, né? De também que a gente chama de traumas, né? Então tudo é incerto. O que o homem vai se tornar é uma coisa incerta, né? E aí essa desilusão, né? Da certeza do homem. E surge o princípio da incerteza do Heisenberg, onde ele vem propor que nada é certo, que tudo é incerto, né? Que a gente não sabe o resultado de nada, né? Enquanto Einstein ele diz que tudo é possível, o Heisenberg diz que a gente não tem certeza de nada. Então, é por aí essas teorias que vêm reforçar essa ideia do princípio da incerteza, né? E esse século XX ele também é um mundo de contradições, né? Onde acontece tanto acontecimentos, fatores trágicos como maravilhosos. Aí eu pergunto, fatores trágicos ou maravilhosos, né? E aí os trágicos, né? O que ocorre no século XX de a gente pode dizer que seria algo realmente trágico, né? Então no século XX, né? A irracionalidade humana alcançou dimensões gigantescas. Por quê? Porque é nesse período que ocorrem as duas guerras mundiais, é neste período que ocorre a barbárie nazista, a Guerra Fria, a corrida armamentícia das pessoas na produção de armas, né, e todas as armas de formas
totalmente desumana, tá certo? É nesse período também que surge a destruição atômica, a degradação ambiental, tá certo? E neste período pouco se contribuiu para diminuir as desigualdades sociais. Então, tudo isso são acontecimentos trágicos, né? Enquanto se dizia que iria ser, né, um período que iria haver ordem e um progresso da sociedade, houve todos esses acontecimentos trágicos. Mas qual o acontecimento positivo disso tudo, né? Com certeza o avanço tecnológico, né? Que dá início a uma era de grandes realizações, né? Se a gente for parar para pensar, né? A conquista do cosmos é um exemplo muito grande dessas grandes realizações, né? É nesse período que os homens conseguem o quê? Colocar no espaço vários satélites e ver locais nunca explorados, né? Colocar sondas para saber sobre certos planetas, né? É neste período também que a engenharia genética avança bastante, né? Principalmente sobre as doenças autoimunes, aquelas doenças mais complicadas, né? Doenças de cunho genético. Então, foi um avanço na área da genética, né? Principalmente na genética para a produção de alimentos, fenomenal, tá bom? E aí, quais são as grandes escolas filosóficas desse período? O existencialismo, a escola de Frankfurt e o pensamento pós-moderno, tá certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar somente o existencialismo. Somente na próxima aula a gente vai trabalhar a escola de Frankfurt e o pensamento pós-moderno, tá bom? E aqui algumas imagens do século XX, né? A gente vê aqui o Holocausto nazista, né? E quando os judeus eram mortos, eles eram jogados assim em vala comuns, né? A bomba atômica, né? E aqui uma imagem bastante chocante, né? Das cidades de Hiroshima e Nagasaki, né? Da criança correndo, né? Da bomba. E só para constar, gente, essas pessoas, né? Algumas tiveram a pele queimada, muitas também desenvolveram problemas, né, de cunho radioativo, né, chegando a modificar a própria estrutura genética, né. E aí a gente entra justamente no conteúdo de hoje, né, que seria a filosofia existencialista. E o que é o existencialismo, né? O que é que ele se preocupa, né? Porque essa corrente filosófica ela é tão importante, né? Então, o existencialismo, né, a aventura do drama e do existir, o existencialismo é um conjunto de ideias filosóficas que parte, tá certo, da existência humana, tá certo, como um objeto fundamental das suas reflexões. Em outras palavras, né, o objeto do estudo, tá certo, do existencialismo, tá bem? Seria o quê? Seria a própria existência humana, tá bom? E aí, como principais filósofos, temos o Martin Heidegger, tá certo? O Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir e o Karl Jasper, tá bom? E aí, uma das grandes discussões é o problema de existir. Como assim o problema de existir, né? Para o existencialismo, né? Existir implica na relação do ser humano tanto com si mesmo como com outros seres humanos, tá bom? E aí um denominador comum dessa época é uma grande visão dramática da condição humana. Como assim uma visão dramática, né? Essa visão de drama que visa entre as frustrações, o suicídio, né? Então, o Alberto Camus, em 1913, data de nascimento, 1960, a data que ele morreu, né? Ele ilustrava bem essa ideia de drama, né? Dizendo que a única questão filosófica dessa época seria o suicídio, né? E a gente vê que até hoje, né, as discussões sobre as questões do suicídio cresceu bastante, né? Antes desse período, né, do século XX, a única pessoa que discutiu um pouco o suicídio foi o Emile Durkheim, né? Porém, ele traz o suicídio como um fator social, né? Não como um problema de existência humana, tá bom? Mas aqui nesse período, aqui no existencialismo, é trazido como um problema de existência humana, tá bem? E existencialismo o que é, né? Então, são características do existencialismo. Como é visto o ser humano dentro do
existencialismo, né? Ele é compreendido como uma realidade imperfeita, aberta e inacabada que foi lançada aqui nesse mundo e vive sobre riscos e ameaças. Ou seja, é aquele ser que não é perfeito, que não está acabado, que ele sempre está em processo de aprendizagem, né? Então, toda vez ele sempre está o quê? Se modificando, tá certo? O ser humano, ele não é um sujeito, tá certo? Totalmente pronto para esse mundo, tá bom? Por isso que ele vive sobre esse mundo, sobre essas ameaças, né? O que também o dá incertezas, tá certo? Já a liberdade humana, né, nesse período, não é considerada como uma liberdade plena, né? Lá na Revolução Francesa, a gente vê, quando se traz a ideia de liberdade, né, se traz a ideia como se a liberdade fosse plena, tudo seria possível. Nesse período, não, né? A liberdade ela já está condicionada às circunstâncias históricas da existência, né? Nem sempre querer se identifica com o poder. Ou seja, nem tudo que eu quero eu posso, né? E a gente sabe bem disso, né? Então, isso fica bem claro a partir dessa corrente existencialista. Tá certo? Aquela ideia lá que certos autores fazem, né? Entre eles a Xuxa, querer é poder. Não, não é. Querer não significa justamente poder, tá bom? E a vida humana no existencialismo não é um caminho seguro que leva ao progresso, assim como no século XIX, né? Ela não vai levar ao êxito e ao crescimento, pelo contrário, ela é marcada por situações de sofrimento, dor, injustiças, doenças, lutas, fracasso, velhice, dentre outras coisas, tá certo? Então, toda aquela ideia anterior, né, que tudo seria maravilhoso, aqui não, que é discutido justamente as questões que a gente chama de subjetivas do sujeito, né? Questões de sofrimento, de dor, doenças, né, injustiças, os sentimentos das pessoas, né, frustrações, tudo isso. Tudo isso é considerado a partir do século XX, tá bom? E aí, o que é que acontece? O existencialismo, ele tem uma influência muito forte do que a gente chama de fenomenologia, que é outro tipo, tá certo, de filosofia, que é a filosofia fenomenológica, tá bom? E aí, o que é que essa filosofia ela vem propor, né? Ela parte do Husserl, tá certo, que a gente vai ver daqui a pouco, e ela vê o seguinte, o que é que ela estuda? Ela estuda a fenomenologia, o estudo dos fenômenos, tá certo? E aí a fenomenologia ela teve grande influência e impacto sobre as filosofias existencialistas. Por quê? Porque é uma filosofia que tem base de pensamento humanista. Como assim? O homem, como você vê, se a gente fala da existência humana, né? Então, o homem, ele sempre está o quê? Como ponto central do objeto, tá certo? Ele sempre é o objeto central desse estudo. E aí, a fenomenologia teria esse processo aqui, ó, desse desenho, né? Levar em conta a experiência do sujeito, a consciência do sujeito e a epoqué. O que é o epoqué, né? A epoqué seria essa suspensão do juízo sobre a realidade, tá certo? Extramental. Ou seja, a suspensão do mundo, né? Ou seja, o que é que fica suspenso ou congelado, né? Não seria aquele que fica por enquanto, ele não é analisado, né? Sobre base totalmente científica, né? Por quê? Porque muitas coisas, né? A gente leva em consideração também da confiança na experiência, na capacidade de análise do ser, entendeu? Ou seja, nem tudo na fenomenologia parte da ciência, né? Aqui na fenomenologia, também a experiência do ser, a visão do ser sobre si, sobre seu que é o objeto, né? Também é uma fonte também para compreender, tá certo? Então, analisar nesse sentido e explicar o objeto, né? Seria também levar em consideração isso, a experiência do sujeito e a consciência. Como assim experiência, né? Vamos ver uma criança recém-nascida, ela não sabe andar. Hoje, na idade que as pessoas estão, adolescentes, né, como vocês, ou jovens, ou adultos, né, são pessoas o quê? Que já sabem andar, já têm muita experiência neste campo. Então, isso é levado em consideração e a própria consciência de vocês sobre esse tipo de aprendizagem, né? Então, aqui a questão do processo de estudo, ele não é somente considerado, tá certo? As questões como lá no positivismo, somente o que a gente pode
observar no campo do estudo, tá bom? Aqui é considerado várias outras interpretações, vários outros contextos, assim a gente aumentando o leque amplo, tá certo, de análise. E aí, como eu disse a vocês, né, o principal autor da fenomenologia é o Edmund Husserl, né, esse senhor da foto, e aí ele vem dizer o seguinte, como é que ele vem mostrar essa fenomenologia? Né, ele renovou essa reflexão sobre conhecimento, principalmente a relação do sujeito com o objeto, né? Se a gente discute dentro do processo de aprendizagem, né, conhecimento, então o objeto do objeto que a gente fala aqui é o que? O conhecimento, a aprendizagem, né? E o sujeito seria o que? O indivíduo, como ele trata com isso, tá certo? Então, sujeito é uma coisa, objeto é outra, antes se tratava como se fosse a mesma coisa aqui, na partilha que tem características separadas, tá certo? Porém, eles têm uma correlação, tá bem? O sujeito é aquele que conhece, o objeto é aquilo que é conhecido. Porém, para que o sujeito faça isso, o sujeito existe o quê? Para ele, existe o que a gente chama de representação. O que é representação? Seria a construção de uma imagem mental, tá bom? Seria a construção de uma imagem mental sobre essa questão, tá bem? Fabiana, Eu vou pedir para tu... bom dia. Bom dia, eu vou pedir para tu desligar, Maria, porque eu tô gravando a aula, aí os microfones tá atrapalhando. Ótimo. Tá certo, gente? Só um minutinho pra gente voltar aqui. Né? Então, voltando, né? Essa representação do sujeito, tá bom? Teria, no caso, essa construção dessa imagem mental, né? Desse objeto e suas características, né? Que permitiria, no caso, o sujeito a evocá-lo na sua ausência. Vamos dar um exemplo disso. Né? Vamos pensar em casa. Se eu digo assim, objeto casa, com certeza todo mundo vai conseguir pensar no objeto casa, né? Seja uma mesma casa, seja casas semelhantes ou diferentes, mas todo mundo vai conseguir pensar nesse objeto, tá certo? Tá bem? E aí o que é isso? Por que a gente consegue pensar nesse objeto, né? Porque a gente consegue justamente criar essa imagem mental sobre o objeto, tá certo? E evocá-lo, tá bom? E aí o que é que acontece? Né? A consciência, para ele, sempre é a consciência de algo, tá certo? Não existe uma consciência como se fosse, como se passava anteriormente, como se fosse algo que eu fosse almejar, que eu fosse alcançar, que já tivesse lá. Não, aqui é a consciência é vista como algo criado pelo sujeito, a consciência de algo, uma intencionalidade, tá bom? E aí o que é que acontece? Essa intencionalidade, tá bom? Tem um modo específico de visar as coisas, tá bom? E também nessa consciência existe a intenção do sujeito, tá bom? A intenção do sujeito aqui sobre esse objeto, sobre essa questão, essa intencionalidade, ela é levada em consideração. Ou seja, por que eu aprendo? Lá existe a intencionalidade do sujeito, né? Ninguém aprende justamente por aprender. Por que você aprende? Porque você tem um objetivo, você tem um sentido, né, de vida, e aquela aprendizagem, às vezes, é uma forma de chegar àquele objetivo. Então, a intencionalidade é algo totalmente importante para o estudo dos fenômenos, certo? Então, a fenomenologia, ou ciência dos fenômenos, né? O fenômeno seria aquele que aparece e se oferece aos sentidos ou à consciência. Por que aos sentidos ou à consciência? Né? A consciência, como já disse, essa questão, essa consciência sempre do homem sobre algo, e os sentidos seria o quê? Seria o mundo material, como o sujeito, ele faz o quê? Ele acessa, né, querendo ou não, esse mundo que nós vivemos através de seus sentidos, né, através do tato, da visão, do paladar, né, do olfato, da audição. Então, quando ele fala aqui em sentido, seria esse sentido, seria as formas de acessar, tá bom? E o que seria o fenômeno dentro dessa perspectiva, né? É uma forma que o objeto se apresenta à consciência do homem, tá certo? E o que é fenomenologia? É um método para descrição e análise da consciência a partir
do significado que se dá aos objetos, tá bom? Lembrando que ninguém dá o mesmo, né? A mesma visão, tá certo? Ao mesmo objeto. Vamos dizer assim, se eu pedir para vocês pensarem, tá bom? Sobre lar, tá bom? E aí, se vocês quiserem agora abrir o microfone e dizer o que é que vocês acham, qual a visão de vocês sobre lar? E aí todo mundo vai ter uma visão diferente, né? Aquelas pessoas que têm, né? E aí vem a fenomenologia, o processo. Eu penso o objeto, né? A atitude intelectual, né? Eu penso sobre isso. Então, o que é que leva a atenção? As pessoas vão levar em consideração para pensar sobre o objeto lar, a experiência vivida. Quem tem um lar, né? Que seja um harmônico, tranquilo, né? Ele vai trazer em consideração na sua memória, a sua consciência, essa ideia de lar. Já as pessoas, tá certo? Que tem um lar disfuncional, onde os pais brigam o dia todo, ou que moram em orfanatos, ou que não tem um lar, que mora na rua. Não estou dizendo que é o caso de vocês. Mas aí ela, como ideia de lar, ela vai trazer essa sua experiência na memória, que seria o fenômeno em si, tá certo? E aí, esse fenômeno passa o quê? A percepção dos outros, né? A intuição, a essência. O que seria a essência? Seria o que pode ser eliminado disso tudo e o que não pode, né? Tá certo? Para depois chegar à consciência do sujeito, para enfim chegar ao fenômeno. Tá? Então, teria todo esse processo, tá certo? De consciência. E aí, por que eu trabalhei a fenomenologia? Porque a gente tem que compreender a fenomenologia para poder compreender o existencialismo, que é o que a gente vai adentrar agora, tá bom? Tá certo? E aí, para discutir o existencialismo, né, a gente vai começar discutindo o Heidegger, né, que é esse senhor da foto aqui, o Martin Heidegger, tá certo? Então, o que é que o Heidegger vinha dizer? Ele foi discípulo do Husserl, né, do Husserl, que era o fenomenológico, né? Ele utilizava a fenomenologia. Então, e o Husserl é um dos principais pensadores do existencialismo, tá certo? Então, ele dizia que o problema central da filosofia era o ser e a existência de tudo. Como assim o ser e a existência de tudo? O ser é aquele que está se referindo ao indivíduo, o ser humano, né? E a existência de tudo por quê? Porque o ser não estaria nesse processo entre sujeito e objeto. E aí o que é que acontece, né? O ser, ele estaria sempre em contato com esse objeto, e esse objeto seria o que? A existência de tudo. Então, o Husserl ele tentou muito explicar e diferenciar também essa divisão que existe entre o ente e ser. O ente para ele seria a existência e o ser a essência, segundo o autor. Eu vou explicar bem direitinho para vocês o que é isso, o ente ser e o que é essência, tá bom? E aí o que é que acontece? Tá certo? Ele vem dizer que acontece a segunda ser. O ser, ele está interligado com o mundo. Ele é um ser no mundo, dentro do mundo. Existe um tempo para isso, né? E o que é o que ele chamou também do Dasein. O que seria esse Dasein, professora? Né? O sentido de ser para ele seria o modo de ser humano, né? Nem todo ser humano ele é igual, né? Existem os modos de ser. Você tem um modo de você ser, né? Então existem vários modos de ser humano, né? O Dasein seria o ser aí ou estar aí, né? Que eu vou explicar isso bem direitinho, tá bom? E ele fala também sobre a existência inautêntica, né? O fato da existência, o ser humano, tá certo? Ele é lançado no mundo sem saber o porquê. Então, é a partir do próprio sujeito que ele começa a despertar a consciência para a vida. Então, quando ele começa a despertar a consciência para a vida, dizer, o que é que eu quero ser, né? Qual o caminho que eu quero trilhar para a minha vida, né? Quando ele começa a dar um sentido na sua vida, cria esse processo de consciência de vida e de existência, ele se torna um ser que já está aí, um ser Dasein, tá certo? Então, este processo, ele ocorre justamente a partir daqui, quando o sujeito, ele define seu processo de existência. E aí existe todo o desenvolvimento da existência, né? Os seres humanos, o que é que eles fazem? Eles têm uma relação com o mundo, eles estabelecem essa relação com o mundo. E aí eles vão começar a projetar a sua vida, tá certo? Para procurar agir
no campo das possibilidades para atingir aquilo que ele projeta, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai criar, né? E construir um projeto de vida, né? Isso ocorre muito com vocês. Ah, porque eu estudo? Ah, porque eu vou fazer um Enem que eu quero seguir tal profissão. O que é isso? É um projeto de vida. Agora, isso não quer dizer que esse projeto ele vai ser sempre alcançado, né? Por quê? Porque ele pode existir também nesse meio termo, que é a destruição do eu. O que seria a destruição do eu, né? Seria que quando o ser humano ele tenta realizar esses projetos, né? Ele às vezes sofre interferências de fatores diversos, né? Que o desviam do caminho existencial. Um exemplo claro disso, né? Vamos pensar, todo mundo pensava que esse ano ia estar o quê? Estudando na escola, né? Fazer Enem, tudo tranquilo, estaria tendo aulas, né? E aí, em sala de aula presencial, né? Participando bem mais. Então, o que é que acontece? Aconteceu a pandemia do Covid-19. E aí, essa pandemia, o que foi que fez? Ela veio nesse sentido aqui de destruição do eu, ela veio como interferência a esse fator. E aí, dentro das possibilidades aqui do desenvolvimento da existência, o que é que acontece? O sujeito ele começa a criar novas possibilidades, como a que a gente está tendo agora de aulas remotas, né? Para quê? Para tentar rebuscar esse projeto aqui, ó. E muitas vezes o projeto que foi construído, ele pode ser destruído e criado um novo projeto, né, gente? Que às vezes a gente muda, né, o que a gente quer na vida. Né? Isso é um processo que ele não é fechado, ele está sempre em alteração, tá certo? Tá bem? Ele não é, vamos dizer, rígido, né? Ele está em movimento, tá bom? E aí, em muitos casos, né, o ser, né, o seu eu, o eu da pessoa, do sujeito, né, pode ser destruído ou arruinado, né, fazendo cair em angústia, né? A angústia é um tema bastante discutido dentro da filosofia existencial. Por quê? Porque as pessoas ficam angustiadas, né? E aí chega angústia, ansiedade, depressão, né? São questões de cunho socioemocional, tá bom? E aí temos como autor também, esse autor aqui é o que a gente chama de autor mais crítico, né? Que é o Jean-Paul Sartre, né? Eu acho que vocês já ouviram falar, né? O Jean-Paul Sartre, ele foi o cara que viveu, né, o amante da Simone de Beauvoir, né? Então, o Sartre morava na casa dele, a Simone de Beauvoir na casa dela, né? Então, o que é que acontece, né? Tinha justamente esse sentido, né? Eles viviam cada um nas suas casas e tinham uma relação fixa, né? Isso para ir para o século XX, isso foi muito chocante, né? Então, quais as características do Sartre, né? O Sartre, ele ataca bastante a teoria de Aristóteles, né? Aquela ideia de potência, lembra? Que você tem o nascimento e tem a potência de virar uma árvore, né? Porém, o Aristóteles, ele dizia muito, né? Que existiria a diferença entre passagem de potência ao ato, né? Tá certo? O ato seria essa questão da potência, né? O Sartre, ele critica bastante isso. E aí, daqui a pouco, a gente vai entender por quê. Porque ele vem dizer, o Sartre, né? Que queira ou não, a liberdade, né, de escolhas, ela nos traz sofrimento. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Então, por isso que ele não acredita na potência, né? E aí, para Sartre, o ser é o que ele é o ente em si, né? Não existiria essa separação entre ser e ente. Para ele, o ente em si seria o próprio ser, né? Então, ele se opõe a esse em si, a não ser o nada, né? Como assim, né? Como ele se opõe ente em si, e ele diz que é o não ser ou nada, né? Porque ele vem dizer que o ser, ele é o tudo e ele é o nada, ou seja, ele é completo, né? Ele teria essa completude nele próprio, né? E aí ele vem dizer o seguinte, o Sartre, né? Fala do Sartre do existencialismo, viver isto é ficar equilibrado o tempo todo entre escolhas e consequências. Então ele vem dizer que o ser em si é o ser e o nada, por quê? Porque o ser ele está livre e a liberdade é o que? É o que lhe possibilita as escolhas, e toda escolha traz uma consequência, né? Então, quem está assistindo aula aqui está escolhendo aula, está tendo uma consequência, né? Quem escolhe não assistir aula, ficar em casa, tem o quê? Tem uma escolha, tem uma consequência. Então, toda sua escolha traz uma consequência.
Não existe escolhas ou atitudes sem consequências. Por isso que ele não acreditava na ideia do Aristóteles de potência, né? Porque para ele o que traz o ato em si seria nossas escolhas, tá certo? E nossas escolhas, ela é seguida pela liberdade, tá certo? Então a condução humana e a liberdade, elas estão interligadas, tá certo? Para Sartre, o ser humano, tá certo? Fosse somente um ser em si, ele seria cheio, pleno, total, tá certo? Ele teria uma essência definida que não poderia ser a consciência nem a liberdade. Por quê? Porque se eu sou cheio, se eu sou total, né? Eu teria tudo que eu quero. E eu não tenho tudo que eu quero, eu tenho que ter escolhas. Né? Ninguém tem tudo que quer, né? Tudo nós temos limites, né? E esse limite, ele é o quê? Nos dado pela nossa liberdade. Então, essa liberdade é o que nos daria o quê? Essa ideia de não finitude, tá certo? E o que não faria ser o nada. Por quê? Porque é através da liberdade que eu tenho, tá certo? Essa liberdade que vai me possibilitar a condição de escolha. Para o Sartre, liberdade significa possibilidade de escolha. Eu posso escolher o que fazer ou não. Porém, toda minha escolha, tá certo? Tá certo? Ela traz consequências. Para o Sartre, não existe natureza ou condição humana fixa e universal, né? Ou seja, ninguém é igual, né? A natureza humana, elas se modificam, tá certo? Elas se modificam o quê? De acordo com cada indivíduo. E o que faz com que essa natureza humana exista seriam nossas escolhas, tá certo? E aí, o Sartre, ele diz, o homem é condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo e livre porque uma vez lançado no mundo é responsável pelos seus atos, tá bom? E aí a gente entra na filosofia analítica, tá bom? Que é um movimento, tá certo? Também existencial, tá certo? E ele procurou o quê? Esclarecer o sentido das palavras e expressões. A filosofia analítica, ela leva em consideração, tá certo? A linguagem, né? Lembrando que toda a vivência humana, tá certo? Toda a nossa vivência humana, ela é uma vivência o quê? Interligada, tá certo? Por o que a gente chama de linguagem, de símbolos, né? E aí os principais autores dessa, tá certo, dessa teoria é o Bertrand Russell, tá certo? O Ludwig Wittgenstein, tá certo? O John Austin e o Gilbert Ryle, tá certo? Então esse pensamento também influenciou os pensadores da escola de Frankfurt, principalmente do Habermas, tá bom? E aí o que é que vem dizer essa teoria, né? O que é que o Bertrand Russell, que é um dos principais, ele vem discutir sobre isso, né? Ele vem discutir o seguinte, ele vem dizer, né, que a linguagem humana, né, ela passa uma análise lógica, né, contribuindo também para o surgimento, desenvolvimento da filosofia analítica. Como assim, né? Se a gente for pensar na linguagem, eu tenho que fazer com que a linguagem seja clara para que o quê? Que os outros me entendam o que eu estou dizendo. Então, mas existe o quê? Existem as possibilidades de problemas filosóficos, né? Que se convertem em falsos problemas, né? Por quê? Porque o erro de linguagem pode constituir também ambiguidade, imprecisões ou equívocos. Por isso, a clareza na linguagem, seja ela escrita ou seja ela oral, é tão importante, justamente para não constituir essas ambiguidades, imprecisões e equívocos. E aí ele não deixa de estar errado, ele está certo. A filosofia perpassa a linguagem assim como qualquer ciência, né? Não existe ciência sem linguagem, né? Porque a gente se utiliza da linguagem para produzir ciência e também para o quê? Repassá-la para os demais. Então, a linguagem ela se torna um objeto de estudo também nesse período, tá bem? Já o Wittgenstein, tá certo? Ele vem falar sobre a questão dos jogos da linguagem, tá certo? Para ele, a linguagem teria uma estrutura lógica, tá certo? E este autor buscou também o quê? Que essa estrutura lógica, né, pudesse dar conta do funcionamento da linguagem, onde ela deveria responder a uma realidade, ou seja, a totalidade dos fatos. Ou seja, se eu for discutir sobre alguma coisa, alguma totalidade, né, eu tenho que pensar bem no funcionamento da linguagem. Né? Isso fica bem claro quando o pessoal faz redação, quando não tem coerência, não tem coesão, o leitor vai ler, ele não entende o texto. Né? Se você não utilizar os complementos verbais nominais de forma adequada, né? Então,
você termina o que? Termina o leitor não entendendo o texto e a linguagem não correspondendo àquela realidade que você quer transpassar, que você quer apresentar. Então, nos jogos da linguagem, o que ele diz? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a linguagem só não adquire só seu significado no social, mas também nos diferentes modos de viver, tá certo? E viver dentro dele, né, a vida onde a fala está inserida, né? Se a gente for parar para pensar, não existe vida alguma sem fala, sem comunicação, tá bom? A gente for parar para pensar, os bebês, desde cedo, né, eles se comunicam, eles têm uma fala própria, né, o babucio, né? Os animais, eles têm uma linguagem, eles têm uma fala deles, não como a nossa, né? Mas eles têm uma forma de comunicação. Então, isso, né, é importante, principalmente na humanidade, né, dentro do contexto humano, do contexto dos seres humanos, né? A língua, né, essa linguagem, ela vem ter um uso social, né? E aí, quando a gente fala de linguagem aqui dentro dos jogos da linguagem, eu não falo somente da linguagem falada, né? Eu falo da linguagem não verbal. Minha forma de vestir é um tipo de linguagem, a forma que eu uso meu cabelo é uma forma de linguagem, né? Tudo se refere à linguagem, é simples, tá certo? E aí, né, o existencialismo, ele perpassa duas ideias, tá certo? É um pouco postas, né? A gente trabalhou aula passada o Soren Kierkegaard, né, que é esse senhor aqui da foto, e hoje o Sartre. Então, o existencialismo, ele se divide em duas partes, né? O existencialismo visto pelos cristãos, que é o que a gente chama de teístas, tá certo? Um filme que trata bem isso é aquele filme que o pessoal vem falar se Deus existe ou não, né? Um filme de extensão filosófica, religioso, mas ele perpassa a discussão filosófica, né? E os ateus, que são aquelas pessoas que não creem na existência de Deus. Então, para os existencialistas teístas, né, a existência não tem origem no nada, como para os ateus, né? A existência, né, seria ligado, tá certo, a algo, e esse algo seria Deus, né? Então, queira ou não, a existência nesse período aqui seria, para esses pensadores como Kierkegaard, o Jasper e o Gabriel Marcel, tá certo? A existência seria predeterminada por uma intencionalidade ou funcionalidade. Teria uma intenção no tudo, tá certo? Já para os ateus, os existencialistas ateus como o Sartre e o Heidegger, tá certo? As pessoas são responsáveis pelas suas próprias ações, né? Então, se você sofre, né? Por isso aí a psicologia vem dentro dessa perspectiva, a psicanálise do Freud também. Apesar que o Freud não era ateu, né? Mas vem dessa perspectiva, né? Se você está sofrendo, de alguma forma você é responsável por aquilo, porque são suas decisões, suas atitudes que tomam aquela perspectiva, aquela proporção, né? E aí o homem se torna um projeto em construção e o seu próprio juiz. No sentido, o que é que muda dessa teoria dos aqui para cá, né? Aqui cada pessoa, aquilo que se faz e se torna consonante àquilo que se faz. Então, qual a diferença entre o existencialismo cristão e os teístas? No existencialismo cristão, você poderia culpar alguém por trás, culpar Deus, dizer que existiria coisas desse tipo, porque acredita-se na existência de Deus. Já no existencialismo não teísta, né, de ateus, o que é que acontece? Você acredita que não existiria um Deus, então você seria seu próprio juiz, seu próprio determinante, tá bom? Então, seria isso, tá bom? Seria isso a questão da filosofia, tá bom? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar seu joinha, tá bom?